Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Joseval, Administração Hospitalar. Nós estamos trabalhando sobre o tema auditoria. Nós estamos falando sobre auditoria em saúde, o administrador hospitalar e o auditor em saúde. Então, me acompanhe aqui. MBA em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde, módulo Auditoria em Saúde, aula de número 2. Você pode perceber na aula número 1, que nós fizemos a introdução do auditor, a função do auditor, você viu, e vamos retomar alguns aspectos importantes, que o auditor agora não é só aquele que critica, não critica, aquele que indica as falhas do procedimento. Hoje ele traz soluções também. E o auditor, então, é muito mais do que ouvir, não é verdade? Porque a palavra auditor, ela tem essa ideia de ouvir, ela provém da língua latina e depois da língua inglesa. Olha, vamos observar aqui a origem, né? O nome auditor tem origem latina, auditori, né? O auditori, que significa aquele que ouve, o ouvinte, ou audit, como dizem os ingleses, que tem o sentido de examinar, corrigir e certificar. Então, hoje nós vamos ampliar um pouco mais o conceito agora do auditor. Ele ouve, ele examina, ele corrige e ele certifica. Por que certifica? Porque você tem também a auditoria externa, que nós estamos fazendo uma abordagem da auditoria interna, para verificar se o planejamento estratégico que foi implantado pelo gestor e pelos colaboradores está sendo seguido, né? Inclusive pelo gestor. O planejamento estratégico tem que ser respeitado pelo gestor e pelos colaboradores. Você viu que na aula anterior, até mesmo nas nossas aulas de MBA em Administração Hospitalar, a gente sempre discute que o gestor ou o administrador hospitalar, ao elaborar o planejamento estratégico, ele tem que contar com os colaboradores do hospital, para que todos fiquem comprometidos. E aí ele pode se valer do auditor interno, da auditoria interna, para verificar o quê? Para verificar se o planejamento está sendo executado. Que você lembra que muitas vezes pode acontecer do auditor fazer o quê? A retroalimentação. O que é essa retroalimentação? Eu mudo o planejamento, eu vejo quais são os pontos vulneráveis desse planejamento. Então, o auditor agora, ele vai identificar o problema e vai indicar as soluções. Veja que nós estamos olhando a função do auditor como um apoio ao diretor hospitalar, o diretor administrativo, o gestor, enfim, ao administrador do hospital, porque o auditor aqui, ele tem a função de indicar, né, quais são os defeitos, o que é que pode ser melhorado, traz números, traz indicadores, traz estatísticas, e o auditor, então, é uma pessoa importante, muitas vezes, na vida do gestor. Então, o que nós estamos estudando aqui é entender qual é a função. Eu, como gestor hospitalar, eu preciso entender qual é a função do auditor interno e do auditor externo, para que eu corrija a minha administração. Então veja que o foco não é você, gestor, ser um auditor, mas é entender a função do auditor. Então veja que ele tem hoje uma função, o auditor tem uma função totalmente diferente, porque antigamente ele só indicava as falhas, né? Então, hoje não. Hoje ele indica o quê? Ele indica soluções. Olha, atualmente, o auditor apenas não ouve, mas identifica problemas e indica soluções. Por exemplo, o auditor médico, quando ele vai falar do prontuário médico, vamos imaginar que você estabeleceu diretrizes para a elaboração do prontuário médico, verificou lá as resoluções do Conselho Federal de Medicina, e você sabe que o prontuário médico não pode ter abreviaturas, não pode ter... a letra tem que ser legível. É isso mesmo. Às vezes os meus alunos falam, mas o médico não faz isso. Então é a sua função, você gestor, sentar com o médico e dizer, olha, a letra, né, o próprio Código de Ética Médica dispõe que a letra do prontuário médico precisa ser legível. O hospital que tem prontuário médico eletrônico
você vai se preocupar com o copia e cola, né? Então, você fez todo um planejamento, todo um regimento interno para a elaboração do prontuário médico, fez uma reunião com o comitê, né, com o comitê ou comissão de revisão do prontuário médico, estabeleceu, tá certo, a normatização em conformidade com o Conselho Federal de Medicina, as resoluções. Então, o gestor também precisa conhecer, não é verdade, as resoluções do Conselho Federal de Medicina quando você está falando em auditor, o auditor médico. Muito bem. E aí você quer saber se os médicos estão cumprindo lá a questão do preenchimento. O preenchimento do prontuário é uma responsabilidade do médico, aí não tem jeito. Você vai estabelecer algumas regras para o médico ser cumprido, que são exatamente o exercício, é uma parte administrativa que envolve o prontuário médico, tanto é que você sabe que o prontuário médico é sigiloso. Não é todo mundo que tem acesso ao prontuário médico. O prontuário médico é sigiloso. Muito bem. Então você tem que conversar com o médico para que ele escreva, a letra precisa ser legível, ele pode sofrer uma representação no Conselho Federal de Medicina, o próprio diretor clínico pode ser representado, porque ele não está cuidando bem das diretrizes, né, do prontuário médico. Então, veja, o gestor serve para quê? Ele serve para trazer informações, para estabelecer regras para que sejam cumpridas. E muitas vezes ele vai precisar do auditor. Ele contrata um auditor, pode ser um auditor interno, e diz assim, olha, nós temos aqui a normatização da elaboração do prontuário médico, nós temos aqui a comissão de revisão do prontuário médico, a gente quer saber se as regras estão sendo seguidas. Então, a função do auditor, inclusive, criticar o seu planejamento. Esteja aberto à crítica. Eu sempre digo, o bom administrador hospitalar, o bom gestor é aquele que está aberto à crítica. Dizer, puxa, onde que eu posso melhorar aqui? Então o gestor também ouve. Sentou com o auditor indicou, ele indicou quais são os defeitos do planejamento, que não está sendo cumprido. Ele deu a solução, nossa, é aqui que eu quero melhorar a minha administração. Então, veja como que as coisas vão andando bem aqui para nós, administradores. A auditoria em saúde pode ajudar o administrador hospitalar nos seguintes pontos. Primeiro, identificação e correção das falhas nas atividades e processos. Olha que coisa importante. Eu vou identificar os problemas, a vulnerabilidade do meu processo. Então, o que eu vou fazer? O que a gente aprende em gestão, né, na aula de organização em saúde, é a retroalimentação. O que é a retroalimentação? Eu trago novas informações, eu vou flexibilizar, eu vou fazer uma nova estrutura desse regimento interno, desse planejamento, porque o planejamento estratégico, ele engloba o hospital, pode englobar o hospital como um todo, o planejamento estratégico, como ele pode também englobar seções, né, departamentos daquele hospital. Então, lembre-se que eu falei que o administrador tem que ter uma visão ampla, é uma macrovisão, e ele tem que ter uma visão sistêmica para que ele possa atuar da melhor forma possível. Então, veja, ele identificou falhas no processo, por meio da auditoria, rapidamente ele irá corrigir essas falhas. Então, por isso que nós temos aqui identificação, olha, identificou e você corrige, como administrador hospitalar, as falhas nas atividades e processos, tá certo? Melhora a qualidade de atendimento. Por quê? Porque o auditor vai verificar também a qualidade de atendimento dos pacientes, dos familiares, porque você também treinou a recepção do hospital. Olha que coisa importante. O administrador treina também a recepção, né? Os colaboradores que vão atender o paciente, vão atender os familiares. Então, o atendimento de um hospital é tudo. Eu preciso ter pessoas agradáveis, pessoas sensíveis na recepção do hospital. A primeira coisa que eu vejo é se as pessoas que estão na recepção realmente estão bem naquela função, porque às vezes aquela função não é dele. Às vezes você tem que tirar um colaborador da recepção do hospital e mandar para o administrativo, porque ele não tem jeito, não tem, tem pessoas que não têm vocação
para aquele tipo de função. Então, a recepção no hospital é muito importante. Por quê? Você já tem um paciente que é vulnerável, você já tem um paciente que tem problema, você já tem a família que está lá, já estado emocional abalado. Meus alunos dão risada, falar, professor, tem cara que não pode ver o hospital aberto, que ele vai lá e ele é uma dorzinha. Gente, a função do administrador é orientar a recepção na qualidade de atendimento, saber lidar com essas pessoas, saber lidar com o paciente que é uma pessoa sociável, saber lidar com a pessoa que é antissociável, porque senão você transforma a recepção do hospital num campo de batalha. Então, a função do administrador não é só ficar na sala. O que eu falo nas nossas aulas na administração hospitalar? O administrador é aquele que fica fechadinho na sala dele, esperando que as coisas venham? Não, o administrador precisa andar pelo hospital. O administrador precisa... Hoje nós estamos vivendo aí o Covid-19. Ninguém fala do administrador. Coitado do gestor hospitalar. Está trabalhando 24 horas por dia. Né? Porque você tem que dar soluções. É ligação daqui, ligação de lá, reunião online, para tomada de decisões, porque o trabalho, imagine a movimentação do hospital, infelizmente, profissionais da área da saúde que são infectados, que você também tem que estar preparado para gerir todas essas situações, isso também é a função do administrador. Muitas vezes eu falo, para você identificar os problemas do hospital, você precisa efetivamente andar pelo hospital. O administrador não é aquele que fica sentadinho na sala, com ar-condicionado, ai que bonitinho, eu sou administrador hospitalar. Vai ter vida curta no hospital. Porque o que nós precisamos mostrar são resultados, desde o atendimento. Estou vendo que o atendimento está ruim, estou vendo que o telefone está tocando 3, 4 vezes, o auditor já falou isso para mim, disse, olha, o pessoal da recepção está conversando muito, olha, o pessoal da recepção está deixando o telefone tocar 4, 5 vezes. Vamos melhorar isso. Vamos sentar com o pessoal da recepção, vamos organizar, vamos sistematizar, vamos entregar um manual para eles de como atender o telefone, porque às vezes a culpa é do gestor, que não mostrou para o recepcionista qual é a função dele, como ele não teve um treinamento. Muitas vezes a auditoria indica esses problemas, essas falhas. Vamos continuar aqui, olha lá. Então, melhora a qualidade do atendimento. Incentiva a participação ativa dos colaboradores. O que eu falo nas nossas aulas? Como que eu incentivo a participação dos colaboradores? Eu integro esses colaboradores na tomada e elaboração do planejamento estratégico. Quando o auditor identifica um problema de um colaborador, eu, gestor, tenho que sentar com o colaborador, eu preciso observar, né, a situação daquele colaborador. Eu mexo com pessoas, eu não mexo com colaboradores. Eu tenho que olhar os colaboradores como pessoa. Você sabe que o índice de depressão hoje no ambiente hospitalar tem aumentado demais. Os profissionais da área da saúde ficam doentes, e aí tem um administrador hospitalar que é um horror, né? Uma pessoa bruta, uma pessoa que não tem respeito pelos colaboradores, não cumprimenta absolutamente ninguém, é uma pessoa totalmente arrogante. O hospital não está precisando de gestores dessa qualidade. O hospital está precisando de gestores que façam com que os colaboradores participem, que os colaboradores também sejam acolhidos, isso é importante. E a auditoria muitas vezes indica. E eu, como gestor, eu tenho que estar aberto para o colaborador chegar, para o auditor chegar para mim e dizer assim, sabe qual é o problema aqui no hospital? Qual é? É você. Você é que é o problema. Tá certo? Você não está integrando, nem integralizando a sua equipe de trabalho. Opa, fiquei com a minha vaidade ferida. Cara, se ajeita como administrador. Ouça o que o auditor está falando. Porque o auditor não está ali para te julgar. O auditor interno não está ali para condenar você, mas ele está para trazer soluções. Tá? Estou dizendo o auditor que realmente é auditor. É aquele que
realmente também tem vocação, porque às vezes o auditor, já falei de problemas que eu enfrentei com auditorias nas nossas aulas, e o auditor realmente tem que trazer soluções. Muito bem, vamos continuar aqui. Claro que se eu tenho uma identificação, uma correção de falhas, uma melhora no atendimento, eu tenho aqui um incentivo e participação ativa dos colaboradores. O que vai acontecer? Opa, eu vou ter um crescimento financeiro sustentável. Por que eu vou ter um crescimento financeiro sustentável? Porque eu estou agregando valores. Então, ler o relatório da auditoria é muito importante. Analisar o relatório da auditoria é muito importante, porque eu estou agregando valores para o hospital. Eu estou fazendo com que os pacientes, com que as famílias escolham o meu hospital para serem atendidos. Quais são as nossas discussões em sala de aula? O que faz uma pessoa vir até o hospital onde eu trabalho para ser atendido? O que faz uma pessoa... Será que é só o convênio com o plano de saúde? Ou será que eu não tenho mais concorrentes que também são conveniados? Então eu tenho que saber o que a gente já discutiu. Qual é o meu referencial como hospital? Qual é o meu diferencial como hospital? Então, eu estou agregando valores e, automaticamente, eu estou fazendo com que a estrutura financeira, o lastro econômico do meu hospital seja sustentável. Isso é muito importante. Aliás, é isso que os donos do hospital também almejam. E possibilita a avaliação dos serviços prestados. A auditoria me permite avaliar os serviços prestados. Quando o auditor entrega o relatório para mim, eu faço uma leitura daquele relatório, eu digo, opa, eu consigo fazer uma avaliação. Eu consigo modificar o meu planejamento estratégico e adaptar conforme esse projeto ou esse relatório do auditor. Você percebeu que eu consigo, por meio da auditoria, identificar as falhas e melhorar vários aspectos do hospital? E aí o que eu faço? Eu agrego valores, conforme eu falei para você. A renda do meu hospital, ela aumenta. Eu não esqueci o atendimento ao paciente, eu não esqueci o acolhimento, e ao mesmo tempo eu também não perdi de foco o valor financeiro que eu estou agregando àquele hospital. Então, tudo que envolve o administrador hospitalar está relacionado com o planejamento estratégico. Lembra, eu sempre falo, já falei isso na aula passada, falo isso na aula que administrador não é tomar decisão de corredor. Você tem que observar o regimento interno que você fez para os departamentos, você tem que observar o seu planejamento estratégico para você poder, então, analisar qual é a decisão que você vai tomar. Muito bem. Seguindo aqui o nosso raciocínio, eu trouxe aqui um conceito para você, tá certo? Do Gil. Tá? Esse artigo, Auditoria Operacional e Gestão, é importante. Depois, se você quiser, pode entrar lá no Google Acadêmico. Você vai ter este artigo científico. Auditoria de gestão é definida como uma função organizacional de revisão, avaliação, emissão de parecer quanto um ciclo administrativo, planejamento, execução e controle, em todos os momentos e ambientes das entidades, claro, das entidades hospitalares. Então, você tem aqui uma auditoria de gestão que ela está relacionada com a organização. Por que organização de revisão? Porque ela vai ver o que você implantou naquele hospital. É o planejamento estratégico que você estabeleceu para o hospital ou para um determinado departamento. Aí o que vai acontecer? Aí ele vai fazer a revisão, ele vai fazer uma avaliação do seu trabalho também. Por que ele vai fazer uma avaliação? Ele precisa identificar quais foram, o que é que não está dando certo. Olha, aqui tem um problema, seu gestor. Aqui tem um problema, senhora gestora. Então, a gente precisa mudar a estratégia. E está aqui a solução. Então, ele faz, sim, essa avaliação. E aí ele vai emitir um parecer quanto ao ciclo administrativo. Quem fez o planejamento? Você. Quem que colocou em execução? Você. Quem está controlando este planejamento estratégico? Você. Então, se alguma coisa está dando errado, você tem que começar por você. Não é dizer assim, aquele colaborador que não está seguindo
a normatização. Então, algum problema tem. Por que aquele colaborador está fora? Quem também vai me sugerir, quem vai indicar, é o gestor. Ele vai dizer, olha, esse colaborador está por causa disso. Porque você tem momentos, relacionamento de pessoas. Você imagine o que a gente está passando agora como administrador diante do Covid-19. Tudo agora você tem uma outra perspectiva, porque o momento é um momento de pressão, é um momento extremamente delicado, porque vocês têm o profissional de linha de frente. Qual é a função do gestor nesse momento? Saber se todos os profissionais da área da saúde estão com EPIs. Essa é a sua função. Garantir a segurança desse pessoal de linha de frente. Máscara, avental, luva. Enquanto o pessoal está de linha de frente lá, você está viabilizando todos os EPIs. Então, a sua função como gestor, como administrador, neste momento, é muito importante. Inclusive, recentemente, o presidente do Conselho Federal de Medicina coloca numa fala importantíssima, indicando quais são as funções, inclusive, do gestor. Ele diz assim, inclusive, estamos cobrando, nós médicos vamos cobrar dos gestores, né, que entregue os EPIs para os médicos, né, o Corém também. Né? Então, o Conselho Federal também de Enfermagem, cobrando também do gestor, porque você tem os enfermeiros, você tem os técnicos de enfermagem, você tem os administradores ali, você tem os colaboradores ali, são pessoas que estão na frente de trabalho. E você, gestor, está tomando essas providências? Você está verificando se todo esse pessoal está protegido? Né? Se protegidos, eles já, infelizmente, estão contraindo o Covid-19, então isso é a função, se vira nos 30, cara. Você tem que correr, tem que falar com o dono do escritório, tem que falar com o dono do escritório, com o dono do hospital, tem que falar com o diretor clínico, vocês têm que juntar forças. Tá? Muito bem. Seguindo aqui uma coisa extremamente importante, o objetivo da auditoria em saúde é elevar os padrões técnicos, administrativos e éticos dos profissionais da área, bem como a melhoria das condições hospitalares, visando em conjunto a um melhor atendimento à população. Né? Por quê? Qual é a função do hospital? É atender a população da melhor forma possível. E eu só vou atender a população da melhor forma possível se eu tenho uma boa prestação de serviço médico hospitalar. E eu vou um pouco mais além do que isso. A função do gestor é ter um olhar também não só para a população, mas também para os colaboradores. Porque se eu tenho colaboradores que estão integrados à minha equipe, se eu tenho colaboradores que estão realmente comprometidos com o progresso do hospital, eu tenho um resultado positivo, tanto do ponto de vista do atendimento à saúde, quanto econômico. Uma coisa está ligada à outra. Então, quando a gente pede auditoria, é exatamente isso que nós vamos avaliando. Isso é importante? Importantíssimo. Tá certo? Porque, veja, a melhoria do quê? De atendimento à população. Eu estou observando os padrões técnicos, os padrões administrativos, éticos dos profissionais da área da saúde. Olha a bioética. Lembra quando nós estudamos organização em saúde, falamos sobre a bioética e a organização em saúde? Qual é a importância da bioética? Tomada de decisão, alocação, não é, dos bens e serviços médico-hospitalares, como que a gente vai distribuir, como que a gente vai tomar essas decisões. Muito importante isso. A auditoria em saúde não pode nem deve ter a visão exclusiva de que o serviço de saúde é prestado a uma relação de consumo. Sua missão é garantir dados, interpretá-los à luz do melhor conhecimento científico disponível e transformar este em processos de assistência que diminuam ou eliminem qualquer forma de sofrimento individual ou populacional. Professor, por que a gente está falando dessa questão aqui da relação, né, do serviço médico hospitalar e a relação do Código de Defesa do Consumidor, relação de consumo? Porque nós vamos aprender nas nossas aulas que a relação entre o hospital e entre o médico
é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. O pessoal às vezes se espanta, fala, professor, é verdade? É verdade. Então a gente não pode ter essa tomada de decisão só de quem é, né, entre a relação paciente, entre a relação médico-hospital, médico e paciente, paciente-hospital, paciente-médico, tudo isso é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. E é exatamente isso que a gente vai falar na próxima aula. E aí, na próxima aula, inclusive, nós vamos responder uma pergunta: quem é que pode ser auditor? Quem pode atuar na área de auditoria em saúde? Grande abraço, espero você na terceira aula, no terceiro módulo aqui falando sobre auditoria em saúde. Grande abraço!